Então vamos começar. Eu sou Priscila Lopes, sou diretora técnica da clínica Have Mais, especialista em emagrecimento. E nós estamos fazendo o esquenta para nossa semana emagrecendo sua meta. Um evento 100% online, um evento 100% gratuito, que vai acontecer dos dias 2 a 6 de agosto. E essa semana toda a gente está fazendo esquenta de lives para preparar, né, essa semana do dia 2, que 2 a 6 nós já vamos começar o seu emagrecimento, tá? Vai ser uma semana prática, para vocês colocarem na prática, e durante essa semana vocês já comecem a dar o pontapé inicial para a eliminação de peso, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre um tema que sempre os pacientes não sabem como começar o emagrecimento, né? Então, eles começam, a pergunta é: quero começar a emagrecer, mas não sei por onde. Então, muita gente quer emagrecer, né? Tá lá na cabeça, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, mas não sai do pensamento, não sai da vontade. Então, essa vontade tem que girar a chave e se tornar a prática. Porque querer todo mundo quer. Eu quero ficar magra, eu quero ter músculo, tá? Mas vocês não sabem por onde começar e o que fazer, quem procurar, e aí fica o quê? Procrastinando, né? Esse início, procrastinando esse começo de mudança, tá certo? Então, quero emagrecer, por onde começar? Eu tô aqui no YouTube, eu tô aqui no Insta e tô no YouTube também, tá? Então, às vezes eu vou olhar aqui pra cima porque tá a outra câmera, ok? Deixa eu passar aqui. Pronto. Então, a primeira coisa não é sair procurando, né? Métodos, sair procurando, pesquisando na internet, não. A primeira coisa que você tem que fazer é perguntar para si mesmo: por que eu quero emagrecer? Realmente eu quero emagrecer? Realmente eu estou disposto a emagrecer? Porque emagrecer não é simples, emagrecer não é fácil, tá? Emagrecer, deixa eu levantar aqui. Emagrecer requer sacrifício. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se quiser realmente emagrecer, é perguntar a si mesmo por que você quer emagrecer. Porque não adianta você apenas querer. É igual muitas pessoas pagam academia e não frequentam, tá? Então, acaba se iludindo que paguei a academia, tá? Mas não frequenta a academia. Eu sou católico, mas eu não frequento a igreja católica. Então, só querer emagrecer não vai fazer você emagrecer. Então, pergunte, a primeira coisa, pergunte para si mesmo: eu quero emagrecer? E as respostas vão vir espontaneamente na sua cabeça, tá? E aí você vai ver o seu porquê você quer emagrecer. E quando a gente tem um porquê, fica muito mais fácil, tá? Perguntou para si mesmo por que quer emagrecer? Obteve resposta? Então, pega lápis e papel e aí começa a escrever. Como eu me sinto do jeito que eu estou? E como eu irei me sentir magro? Então, como você se sente estando acima do peso? Pega lápis e papel e escreve: eu me sinto dessa forma estando acima do peso, tá? Cada um tem as suas dores, né? Cada um tem os seus sabores, né? Porque tá acima do peso, você come bem, você come gostoso, você não se preocupa, né? E tem as suas dores, as dores físicas, as dores na alma, as limitações que a obesidade e o sobrepeso têm. Então, anote como eu estou, como eu me sinto acima do peso. Dores físicas, a roupa que não te cabe, né? É a dificuldade de fazer uma atividade física. Anota. Como eu me sinto acima do peso? Eu me sinto bem, porque eu posso comer de tudo, o que eu quiser, a hora que eu quiser. Isso também é bacana, né? Você ter essa liberdade de comer o que você quiser. Então anota, isso é importante para você?
isso te faz ficar acima, se isso te faz ficar acima do peso, coloca na balança. E aí já se imagina, eu magro. Qual é o seu ganho estando magro, tá? Então, eu vou me libertar de um remédio, eu vou ganhar saúde estando magro, eu vou ter mais disposição estando magro. Mas para eu estar magro, quais são as minhas perdas que eu vou ter? Porque o emagrecimento tem perda e tem ganho, né? Quais são as minhas perdas? Eu vou ter uma limitação da minha alimentação, eu vou ter uma restrição na minha alimentação, eu vou ter que fazer atividade física, né? Eu vou ter que pensar na minha água, eu vou ter que pensar no meu chá, eu vou ter que pensar na mudança de estilo de vida. Eu não quero isso pra mim. Então, se você colocar na balança os ganhos de estar acima do peso, né? As perdas de estar acima do peso, o ganho que você tem emagrecendo, a perda que você vai ter emagrecendo, você tem que colocar na balança, tá? Então, se a gente estiver mais pró do que contra, você está preparado para começar o seu processo de emagrecimento. Se você não vê vantagem em emagrecer, você não está preparado para o seu processo de emagrecimento. Então, a primeira coisa é você conversar consigo mesmo. Não adiar esse encontro com o espelho, não adiar esse encontro com o seu diário, com o seu pensamento, com o seu eu. Porque não adianta, você pode ir no maior especialista em emagrecimento, né? Fazer tomar o melhor medicamento para emagrecer. Se você, dentro de você, não estiver preparado para isso, vai ser jogado por água abaixo. Então, todo mundo tem o seu momento de emagrecer, todo mundo tem o seu porquê, né, de começar o emagrecimento. E isso tem que estar muito latente para que dê certo. Porque quantas pessoas começam e não seguem, né? Vão em inúmeros nutricionistas, fazem inúmeras pesquisas de emagrecer, entram em inúmeros programas e não conseguem emagrecer. Não é culpa do nutricionista, não é culpa do programa. A única culpa exclusivamente é do seu momento, tá? De você não estar preparado para aquela mudança. Por mais que a gente veja aí na internet tanta gente prometendo emagrecer, comer de tudo, você vai emagrecer comendo de tudo. Isso não existe, você emagrecer comendo de tudo. Não existe você emagrecer comendo toda hora pizza. Não existe você emagrecer comendo toda hora enlatados, embutidos. Porque você pode até emagrecer, mas você não vai desinflamar. E para a gente emagrecer, o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar é a sua desintoxicação, é a sua desinflamação. Então, sabendo e conhecendo como você tá, por que você quer emagrecer, esse processo vai ficar muito mais fácil, tá? Depois que você já perguntou para si mesmo o porquê você quer emagrecer e se realmente você quer emagrecer, depois que você pegou lápis e papel e escreveu os prós e os contras de você estar buscando esse emagrecimento, porque emagrecer não é fácil, emagrecer é difícil, tá? Aí então você está preparado para procurar um especialista, um nutricionista, um médico, uma metodologia, porque você já vem na sua cabeça e no seu consciente de que é isso mesmo que você quer. Então não é ninguém que vai te convencer a emagrecer. Não é seu marido, olha, você precisa emagrecer. Por mais que ele fale, se você não quiser, você não vai emagrecer. Por mais que o médico te convença a entrar num programa, por mais que eu te convença a emagrecer, se você não quiser, se você for apenas porque alguém está falando que você necessita emagrecer, isso está fadado ao fracasso. Isso está fadado a não dar certo. Então você tem que querer muito, você tem que desejar muito, porque não é fácil. Então deseje, se visualize estando magra, veja seus ganhos estando magra, tá? Porque vai fazer você não sair do seu objetivo maior. Então, você deve procurar um especialista, né? Ver a metodologia, acreditar no processo.
Se você começou uma metodologia, começou um programa, acredita no processo. Não adianta você ficar pulando de programa em programa, ficar pesquisando na internet 1000 tipos de emagrecimento, 1000 dietas. Aí hoje você faz uma dieta da detox, amanhã você faz uma dieta do 5S, depois de amanhã você faz um jejum intermitente, e aí você acaba embolando tudo e tem aquela sensação que sempre está tentando emagrecer e não consegue. Por quê? Porque você não tem nada mensurável, não sabe nem o que é que te fez emagrecer, o que é que te fez você ganhar peso, o que não deu certo, tá? Porque hoje você faz uma coisa, amanhã você faz outra, você não tem um parâmetro para comparar. Então, a culpa não vai ser do profissional, a culpa do emagrecimento, do fracasso e da vitória é sua, tá? Não terceirize isso, assuma, né? Assuma suas dores, assuma seus dissabores e assuma suas vitórias também, ok? A pessoa que tá para te orientar, o profissional que tá para te orientar nesse processo, ele é um coadjuvante do processo. O ator principal é você, o foco principal é você, tá? Não é o programa, não é o tipo de dieta. Peraí que eu vou espirrar. Ai, deu vontade de espirrar. Passou. Tá certo? Então, procure um especialista só depois que você estiver consciente e aceitar que você quer passar por esse processo de mudança de estilo de vida, de mudança de comportamento alimentar. E quando eu falo mudança de comportamento alimentar, não é apenas trocar um alimento por outro, não é apenas trocar um pão por um pão integral, não é apenas trocar uma fritura, um ovo frito por um ovo poché. Isso não é apenas uma mudança de comportamento alimentar. A mudança de comportamento alimentar, ela vai desde, né, do nosso paladar ao nosso pensamento, ao nosso olhar diante da comida, a forma que a gente mastiga esse alimento, o tempo que a gente mastiga esse alimento. Então, a mudança de comportamento alimentar não é apenas trocar alimento calórico por alimento pouco calórico, não é apenas tirar o glúten, não é apenas cortar o açúcar. E para isso, você e o especialista, seu médico, vocês têm que, ou seu nutricionista, vocês têm que definir objetivos, estratégias e metas, ok? Deixa eu passar aqui que a gente está ao vivo também no YouTube. E aí eu tenho uma galera no YouTube aqui. Deixa eu passar aqui. Pronto. E você tem que ter consciência do que é meta e do que é objetivo. E aí você e o profissional que vai te atender, vocês têm que definir juntos qual a melhor meta e o seu objetivo. Não confunda meta com objetivo. O objetivo é o propósito maior, é o seu porquê. E a meta é o objetivo quantificado. Como assim, Pri? A meta é o objetivo quantificado. Por exemplo, o seu objetivo é o seu propósito. O seu propósito é ganhar saúde. Então, qual vai ser a sua meta? Emagrecer. O seu propósito, por exemplo, é sair. O seu objetivo, o seu propósito, por exemplo, é sair do aluguel. Qual a sua meta? Comprar uma casa. Então, a meta, ela é quantificada. O objetivo é o propósito maior, o seu porquê. Então, o objetivo... Deixa eu passar aqui. Então, o objetivo, você tem que fazer 3 perguntas, tá? O porquê, que é o seu propósito, e é muito importante a gente ter um porquê de estar passando, não só do emagrecimento, ou o porquê de eu estar aqui fazendo essas lives todos os dias, né? O porquê de eu estar estudando, virando noite para fazer um concurso, o porquê de todo dia eu acordar 4 horas da manhã para fazer uma atividade física. Eu não vou por ir, né? Eu tenho um porquê, eu vou fazer atividade física porque vai melhorar minha saúde.
eu vou fazer a fisioterapia todos os dias porque vai melhorar a minha dor na coluna. Então, todo mundo tem um porquê, tá? Então, você tem que estabelecer o seu porquê. Porque o porquê faz você voltar para o trilho quando você sair. Por exemplo, você sai do programa, mas você volta para o programa, porque você tem um objetivo, que é ganhar saúde, tá? Então, você pode até nesse dia comer um bolo, comer um doce, mas no outro dia você volta para o trilho, porque você tem um porquê de estar ali caminhando naquele trilho para o seu objetivo maior. Então, o porquê faz a gente não esquecer do nosso propósito. Então, no objetivo a gente tem o porquê. Tem que ter o como, tá? Então, assim, o como é que eu vou emagrecer? Por que estrada eu vou percorrer? Né? Qual programa eu vou seguir? Qual método eu vou seguir? Qual profissional eu vou ouvir? Então, você tem um como. Você tem um porquê e você tem um como. Como eu vou fazer para ganhar mais saúde? Como eu vou fazer para diminuir essa minha dor no estômago? Como eu vou fazer? Então, todo mundo tem um como. Como eu vou fazer para ganhar músculo? Olha, o como, né, é a nossa estrada, é o nosso percurso que vai fazer a gente chegar no objetivo maior. Então, eu tenho um objetivo de ficar paniquete. Esse é o seu objetivo, tá? Cada um tem um objetivo. Agora, como eu vou ficar paniquete? Eu vou ficar paniquete suplementando e malhando 10 vezes na semana. Esse é o como, tá? Então, essas duas coisas não fazem a gente chegar no nosso objetivo. Saber o como, saber o porquê. E as metas, elas precisam ser inteligentes. O que eu quero falar com meta inteligente? Não adianta eu falar assim, minha meta é emagrecer. Pronto, acabou. Essa é a minha meta. E aí? É sua meta emagrecer, mas como é que você vai fazer isso? Então, aí você tem que pontuar, porque essa meta ela precisa ser específica, né? Então, eu quero emagrecer. Não, eu quero emagrecer 10 quilos. Então, 10 quilos é específico, não é? Então, eu trabalho todos os dias sentada e quero beber mais água, porque na minha atribulação do dia a dia eu não consigo beber tanta água. Então, eu quero beber mais água no trabalho. E o que é que eu vou fazer? Colocar um despertador, né? Colocar um aplicativo, colocar a garrafinha lá para te acompanhar. Então, e essa meta, ela é específica. Ela precisa ser mensurável, tá? O que é que eu falo como mensurável? Eu quero beber água todos os dias eu quero beber água 5 dias na semana, mais do que eu bebo. Então, você consegue mensurar isso. Ela precisa ser atingível. Então, você não vai colocar, eu quero beber 1000 litros de água. Não, eu quero beber 2 litros de água, porque 2 litros de água você consegue beber durante o dia. Mas 5 litros de água você não consegue beber durante o dia. Então, essa meta ela precisa ser atingível. Eu quero emagrecer 1 quilo por semana. Ok, atingível. Agora, eu quero emagrecer 10 quilos na semana. Não é atingível. Então, a gente tem que trabalhar com a realidade e com a nossa realidade. Não adianta eu dizer que eu vou beber 3 litros de água no dia, porque eu não consigo beber 3 litros de água por dia. Eu só consigo beber 2. Então, por que eu só consigo beber 2? Porque eu trabalho fora, por quê? Então, tem que ser atingível, porque para que a gente não se frustre. Poxa, hoje eu tô arrasada porque eu não consegui beber 5 litros de água por dia. Também você colocou uma meta tão difícil de atingir. Eu tô frustrada porque eu tinha dito pra mim mesma que eu ia perder 10 quilos em uma semana. E aí eu tô frustrada porque eu não perdi 10 quilos em uma semana. Claro, é impossível você perder 10 quilos em uma semana no emagrecimento saudável. Então, é uma meta inatingível. E essa meta, ela precisa ser atingível. E ela precisa ser relevante, tá? Então, assim, a relevância da meta faz você não desistir, que é o porquê. Então, eu preciso fazer caminhada para melhorar o meu condicionamento cardiovascular. É relevante essa meta? Ela é relevante. Agora, para mim, por exemplo, eu quero colocar uma meta de ficar com o bumbum na nuca. Essa meta para mim é relevante?
que não trabalho com isso, para mim não é relevante. Então eu posso até querer, eu quero ficar com o bumbum na nuca, mas aquilo não é uma condição de saúde. Eu não vivo daquilo, não é um caso de vida ou morte, né? Então não tem relevância para mim isso, ficar com o bumbum na nuca. Então se não é relevante para mim, eu não vou querer atingir essa meta. Então as metas, elas precisam ser relevantes. Por exemplo, eu preciso emagrecer para ganhar saúde, ou eu preciso emagrecer para diminuir meu risco cardiovascular. Aí sim é uma meta relevante. Mas ficar com o abdômen trincado, para mim, Priscila, não é relevante. Então eu não vou me esforçar para eu ficar com o abdômen trincado, mas eu vou me esforçar para emagrecer. Eu vou me esforçar para fazer atividade física, porque se eu não fizer, eu vou morrer. Se eu não fizer, o médico falou que eu corro o maior risco, né, de infartar. Então isso para mim é relevante. Então isso me faz não sair do meu caminho. Isso não me faz esquecer do meu propósito. E essa meta, ela precisa ter tempo. Eu preciso emagrecer. Ok, eu preciso emagrecer. Passou já, a gente já está em agosto. Você disse que precisava emagrecer em janeiro. A gente já está quase em agosto. Vai passar o ano que vem, eu preciso emagrecer. Você tem que colocar um tempo. Eu preciso emagrecer em 2021. Eu preciso emagrecer 1 quilo essa semana. Eu preciso emagrecer nesse mês. Então as metas, elas precisam ser específicas, mensuráveis, atingíveis, tá? Relevantes e temporal. Então, se a gente tem esses itens na nossa cabeça e tem muito claro, a gente vai chegar no nosso objetivo. Por exemplo, eu vou fazer HIIT, tá? Então o HIIT é específico. Eu não vou para academia e sem saber o que fazer, não. Eu vou fazer HIIT. Vou fazer HIIT 2 vezes na semana. Então 2 vezes na semana é mensurável. O HIIT é específico, 2 vezes na semana é mensurável. Eu vou fazer por 20 minutos, então ele é atingível, porque eu vou conseguir fazer HIIT por 20 minutos. Se eu fizer HIIT por 2 horas, eu não consigo, porque eu me canso. Então eu tenho que colocar uma meta atingível. Ela é relevante. Eu vou fazer HIIT 2 vezes na semana, por 20 minutos, porque emagrece. Se eu quero emagrecer, ela é relevante, essa meta. E ela é temporal. Eu vou fazer HIIT 2 vezes na semana, 20 minutos, porque emagrece durante 30 dias. Então, ela é temporal. Então, eu quero emagrecer, tá? Eu quero emagrecer 10 quilos. Então, é mensurável. Você sabe que você quer emagrecer 10 quilos, tá? Durante 3 meses. Então, emagrecer 10 quilos em 3 meses é mensurável. Já emagrecer 10 quilos ela é atingível, emagrecer 10 quilos em 3 meses, né? Já emagrecer 10 quilos em uma semana é inatingível. E ela é temporal. Eu quero emagrecer 10 quilos durante 3 meses. Nos meses de janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então, ela é temporal. Você tem esse tempo para emagrecer. E aí, você tem essa meta estabelecida. Então, acreditem nesse processo. Tenham metas inteligentes para vocês não se frustrarem. Tenham metas inteligentes para que você percorra esse caminho, porque é uma jornada o emagrecimento, tá? É uma jornada de altos e baixos. Vão ter dias que vocês vão estar bem, vão ter dias que vocês vão pensar em desistir, vão ter dias que vocês vão falhar e tá tudo bem. Tá tudo bem, sabe por quê? Porque vocês têm um objetivo maior. Então, se você tem um objetivo maior, quando você sai do caminho, quando você falha, quando você cai na tentação, quando você ouve um sabotador, você vai voltar à sua dieta, você vai voltar à sua atividade física, você vai voltar à sua ingestão de água, porque você tem um objetivo maior, diminuir o remédio de pressão, evitar a cardiopatia, né? Evitar o desenvolvimento de dislipidemias, né, de síndromes metabólicas. Eu quero emagrecer porque eu quero engravidar. Então, você tem um propósito. Por isso, não te faz sair. Então, coloque no papel essas metas. E não visualizem, por exemplo, os 20 quilos que vocês querem emagrecer, tá? Não visualizem o topo da escada.
Então, visualizem degrau por degrau. Então, tá aqui, ó, no seu olhar. Ó, tô visualizando o quê? Meus 2 quilos, mais 2 quilos, mais 2 quilos, mais 2 quilos. E aí, você vai olhar pro topo do degrau e já tá lá, com seus 20 quilos eliminados. Tá ok? Deixa eu passar aqui. Uma questão que é muito comum quando eu pergunto aqui para os pacientes vocês querem o quê? Eu quero perder peso. Ai, Pri, eu quero perder peso. Só que perder peso é diferente de emagrecer. Então, muitas pessoas se frustram porque ficam apenas apegadas ao peso que a balança dá. Então, quando você pisa na balança e tem lá 2 quilos a menos, ela não vai te dizer se esses 2 quilos que você eliminou é de gordura, é de músculo, é de massa magra, é de retenção de líquido. O peso, ele quantifica valor, mas ele não qualifica. Deu para entender? Então, assim, você pesa lá. Ontem eu pesei 50 quilos, hoje eu tô pesando 49 quilos. Esse 1 quilo que você perdeu não significa dizer que é de gordura. Não significa dizer que emagreceu. Entendeu? Então não fica tão apegada a esse peso que dá lá. Porque muitas vezes a roupa tá folgada, o pessoal tá te elogiando, dizendo que você tá mais magro e você fala: ai, mas minha balança não diz isso não. Você tá me achando mais magra, mas não é isso que eu tô vendo na minha balança não. Mas você tá vendo na sua cintura mais fina, na sua roupa mais folgada, mas a balança não te diz isso. Por quê, gente? Porque você pode estar ganhando músculo, você pode estar ganhando massa óssea, você pode estar o quê? Nesse dia retendo mais líquido, tá? E o que é que acontece? 1 quilo de gordura é a mesma coisa de 1 quilo de músculo. Só que o músculo, ele é mais volumoso. Então, ele ocupa mais espaço. E a gordura não. Então, aumentar 1 quilo, pode ser 1 quilo de gordura, 1 quilo de músculo. Os dois são 1 quilo. Tá certo? Só que 1 quilo que você tá pesando ali, você não sabe especificamente do que é. Então, por isso que é interessante você fazer uma avaliação mais específica, ou com bioimpedância, ou com a avaliação de pregas cutâneas, para te falar especificamente como você tá. Então, procura um profissional. E se a roupa já tá folgadazinha, se você já tá sentindo que a barriga tá mais lá dentro, independente do peso que a balança tá dando, você tá emagrecendo. Porque o emagrecimento, sim. O emagrecimento é a eliminação exclusivamente de gordura. Então, emagrecer é eliminar exclusivamente gordura. Eu lembro como hoje, assim, e vejo agora, né? A gente tá vendo as Olimpíadas. E eu lembro que eu vi uma entrevista de Popó, que é boxeador, né? Então, assim, ele... Tô dando um exemplo, eu não lembro, mas ele pesava 80 quilos. Só que ele se inscreveu para competir o peso pena. E o peso pena tinha que pesar 65 quilos. Tô dando um exemplo, tá? Mas ele contou a história basicamente assim. Ah, eu peso tanto, só que para eu competir no peso pena, eu tenho que emagrecer, né? Eu tenho que eliminar 10 quilos. E ele falou que na véspera, porque eles pesam lá para ver se vai ser aprovado ou não, ele ficava dentro de uma carroceria, né? Toda coberta, ele todo cheio de casaco para eliminar líquido. Olha que loucura. E aí ele chegava, né? Ele chegava, pesava lá e tinha atingido o peso ideal para lutar o peso pena. E os profissionais que cercam esses atletas, como eles têm essa perda drástica, porque é independente, ele tá lá pesando para competir e a competição não avalia se o que ele emagreceu foi gordura, foi líquido, foi, sabe? Foi massa magra. Se ele perdeu massa magra, a competição não avalia isso, avalia só o peso dele. E aí depois esses profissionais têm uma equipe enorme para compensar, né? Para repor esses eletrólitos,
né, para repor e entra com carboidratos para recuperar, para então no dia da luta tá preparado. Então a gente tem que um pouquinho ter esse conhecimento para não se frustrar. E é incrível como eu tenho pacientes e muitas de nós, a gente fica muito, eu também sou assim às vezes, tá? Então eu malho e todo mundo fala, Pris, tá ganhando músculo. Aí eu falo, e a balança, eu não perco peso. E eu tenho uma paciente, Amanda, que ela, no processo de emagrecimento, tipo assim, ela perdeu 5 quilos de gordura e ganhou 3 de músculo. Então significou o quê? Que ela só eliminou 2 quilos na balança, né? E ela fala assim, meu Deus, eu falei, mas minha filha, você ganhou 3 quilos de músculo. Ela, não, mas eu não quero não. Eu prefiro eliminar 5 quilos do que ganhar 3 quilos de músculo. Então, na cabeça de muitas pessoas, aquilo, a gente fica tão habitolado ao peso que não enxerga os ganhos de você ganhar massa magra. E a gente quer muito ganhar massa magra. E depois dos 25, então, a gente não quer perder 1 grama de músculo. Porque se a gente tem músculo, a gente tem um metabolismo melhor. Se a gente tem músculo, a gente tem geração de energia melhor. Se a gente tem músculo, a gente respira melhor. Se a gente tem músculo, né, a gente preserva mais nossas articulações. Se a gente tem músculo, a gente preserva a nossa postura. Então, a gente não quer perder músculo. Se a gente tem uma perda de músculo, a perda de músculo já é fisiológica, gente, né? Inevitavelmente, a cada ano, quando a gente vai quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo essa eliminação fisiológica de músculo. Então, já basta a fisiológica. Então, emagrecer por emagrecer não é válido. Emagrecer só para dizer na balança que você perdeu 10 quilos não é válido. Então, você tem que ter um emagrecimento de qualidade. Então, por isso que muitas vezes as pessoas que tomam medicamento, elas não têm um emagrecimento de qualidade. Porque elas emagrecem, porque o alimento tira a fome. Mas você não tem esse processo de reeducação, de ganho de músculo. Então, muita gente perde muito músculo tomando medicamento, né? Então, acaba gerando outros processos, outros déficits celulares que não são interessantes para a nossa saúde. Então, emagrecer por emagrecer não é válido. Quantas pessoas fizeram emagrecer por emagrecer, tomaram esses remédios que aparecem aí, que se dizem fitoterápicos, mas são cheios de anabólicos, então são cheios de produtos para tirar fome, né? Que mexem com o seu sistema nervoso central. Então, emagrecer por emagrecer não vale a pena. Não é por questão de saúde, tá? Então, foca na saúde. Então, o emagrecimento ele tem que ser saudável, ele tem que ser sustentável. Então, emagrecer apenas para dizer, para estar lá o IMC normal, não vale a pena, tá? Custa a sua saúde. E eu tenho a irmã de uma amiga minha, ela tomou remédio para emagrecer, ela teve um AVC aos 18 anos de idade, que comprometeu a vida dela toda. Então, você tem que colocar na balança, né, o que é válido para você na sua vida. Você toma aquele remedinho que diz inofensivo, mas você não sabe como é que ele vai reagir no seu corpo. Então, o emagrecimento, ele tem que ser de qualidade. Ele tem que ser emagrecimento mesmo, e não apenas perda de peso, ok? Deixa eu passar aqui. O que a gente precisa, como eu já falei, emagrecer por emagrecer não é válido, a gente precisa reeducar, tá? É difícil emagrecer, é difícil, não é fácil. E mais difícil ainda é manter. E não adianta você querer emagrecer se você não se reeducar, não se reprogramar, não emagrecer primeiro a sua mente, porque o emagrecimento ocorre primeiro na nossa mente. Se a gente não reeducar nossos hábitos, se a gente não mudar o nosso olhar diante do alimento, se a gente não conseguir enxergar o que aquele alimento está representando para você, se ele está te nutrindo, tá? Nutrindo com vitaminas, com sais minerais, ou se ele está te nutrindo emocionalmente. Então, você tem que reeducar. Reeducação não só alimentar, porque para emagrecer, por mais que você veja aí propagandas dizendo emagreça comendo de tudo, isso não existe, tá? Não existe. Emagreça
comendo, tomando sorvete, não mudando seus hábitos. Não existe, tá? Você pode até emagrecer, mas você não vai focar na sua desinflamação. Você não vai focar nos seus nutrientes, nos nutrientes que você vai estar levando para o seu organismo. É igual, eu acho assim, não sei, tem gente que se dá bem, né? Mas o Vigilantes do Peso mesmo, Vigilantes do Peso conta caloria, né? E eu ficava, meu Deus do céu, quando os pacientes falavam, quando eu tinha amiga fazendo Vigilante do Peso, eu falei, menina, você não tá emagrecendo, você não tá pra emagrecer, como é que você vai tomar uma Coca Zero? E ela falou assim, olha, mas no Vigilante do Peso, a Coca Zero é 0 ponto. E o suco de laranja, eu falei, por que você não toma suco de laranja? E o suco de laranja são, exemplo, 5 pontos. Então, isso aí você não tá focando na sua saúde. Como é que você, pela contagem de pontos, uma Coca Zero você pode tomar à vontade porque é 0 ponto. E um suco de laranja você não pode tomar à vontade porque ele tem 5 pontos. Então, o emagrecimento está focado apenas na balança. Não está focado no ganho de saúde. Porque todo mundo sabe, né, gente, os malefícios de uma Coca-Cola. Não é segredo para ninguém. Eu não estou falando mal aqui, mas você sabe. Todo mundo sabe os benefícios que tem um suco de laranja, por exemplo. Rico em vitamina C, né? Então, é rico em fibra. E aí, você vai escolher a Coca Zero porque tem 0 caloria? Não, você vai escolher o que é saudável. Então, não adianta a gente focar apenas na caloria, focar apenas no ponto, focar apenas no emagrecimento. Tem que ter uma reeducação alimentar. E aí, de vez em quando, você, claro, vai poder tomar uma Coca Zero. Mas não todo dia, porque a Coca Zero tem 0 caloria, né? Tem 0 ponto. Então, foca na reeducação alimentar. Foca, não existe emagrecimento sem ingestão de água. Não existe emagrecimento se não houver essa reeducação da ingestão de água, porque a água vai nos hidratar, a água, ela vai... Quem quer emagrecer, pronto, a primeira coisa, Pri, eu quero emagrecer, o que é que eu tenho que fazer primeiramente? Beber água. Um hábito tão simples, tão barato e que a gente não valoriza a ingestão de água. Então, saiba a quantidade ideal que você tem que tomar de água no seu dia, tá? E não é 2 litros para todo mundo, não, tá? Tem gente que precisa mais, tem gente que precisa menos. E qual é esse cálculo que você deve fazer? É 35 ml por peso. Então, se eu tenho 60 quilos, eu vou multiplicar por 35 e aí vai dar lá o meu resultado. Então, 2,5 litros é a quantidade de água que eu devo tomar. Que não é a mesma quantidade de água que meu marido deve tomar, que não é a mesma quantidade de água que minha filha deve tomar, que não é a mesma quantidade de água que meu irmão deve tomar. Cada organismo é único. Então, cada organismo necessita de uma ingesta de água diferente. Então, se a gente já mudar esse nosso comportamento com relação à água, a gente já vai mudar muita coisa. Porque a água hidrata o nosso corpo, a água ajuda a desinflamar o nosso corpo, né? A água hidrata as nossas células, a água, se a gente bebe mais água, a gente libera mais toxinas, porque a gente vai mais no banheiro fazer xixi, tá? Se a gente bebe mais água, a gente facilita a motilidade das nossas fezes no nosso intestino, facilita a eliminação. Quantas pessoas têm prisão de ventre porque são constipadas, porque bebem pouca água, porque são desidratadas? Então, melhora também o comportamento dos nossos rins, melhora o nosso cabelo, melhora a nossa pele, é barato, tá? Não custa caro. Então, se mudar esse comportamento da água, coloca lá o despertador para beber água, cria o hábito de ter a garrafinha, porque senão você sai durante o dia todo e nem se lembra de beber água no fim do dia. Então faz essa pequena modificação que você já está pronta aí para começar o seu processo de reeducar, tá? Comer de 3 em 3 horas. Quem está começando emagrecimento é muito válido, né? Essa estratégia de comer de 3 em 3 horas. Por quê? Porque as pessoas que estão acima do peso, que são obesas, muitas têm disparo de ansiedade, têm disparo de compulsão alimentar. Então, se você come de 3 em 3 horas,
você evita essa compulsão. Se você comeu de manhã, esqueceu não teve tempo de almoçar, tá? Pulou o almoço e só vai jantar, você vai com tudo. Você come como se não houvesse amanhã. E aí você, eu não almocei. E aí você come pelo almoço, você come pela janta e acaba sobrecarregando o seu organismo. Porque a fome tá tão grande, e a fome física mesmo, né? Tá tão grande que você pode ter um disparo de crise de compulsão. Então, se você come de 3 em 3 horas, pelo menos no início do processo, depois você pode aderir outras estratégias, como o jejum intermitente, quando comer só quando sente fome. Mas se no início você tem essas crises, comer de 3 em 3 horas te sacia e evita, né, que você tenha essas crises de compulsão alimentar, ok? Então não é coisa antiquada, né? Comer 3 em 3 horas é muito válido, porque você está sempre nutrindo o seu organismo. Então você não sente a necessidade, a falta de nenhum nutriente. Comer de 3 em 3 horas e reeducar o nosso paladar. Ai, Pri, eu tenho um paladar infantil. Ai, Pri, eu tenho um paladar que eu só como doce. Ai, Pri, eu tenho um paladar que eu não gosto de verduras nem de legumes. Gente, né? Vamos mudar, vamos nos permitir, vamos experimentar, vamos ressignificar o alimento. Porque hoje, gente, eu não gostava de couve-flor. Porque tem coisa mais sem graça de comer uma couve-flor cozida no vapor. Não gosto de couve-flor. Mas depois que eu comecei a fazer arroz carreteiro de couve-flor, né? Risoto de couve-flor, estrogonofe de couve-flor. Couve-flor não falta lá em casa. Mas eu dei uma outra roupagem para esse alimento, né? Então, assim, experimente. Você não pode gostar do brócolis, mas fazendo uma salada de brócolis, um brócolis no forno, fica outro gosto. Uma cebola crua é um gosto totalmente diferente de uma cebola caramelizada, de uma cebola assada. Tudo é a forma como a gente prepara. E nossas papilas gustativas, graças a Deus, elas se renovam, né? Então, se elas se renovam, elas dão chance pra gente. Não é aquele, não gostei de tomate hoje. Mas daqui a 10 dias, suas papilas gustativas elas se renovam, você pode gostar do tomate. Então, abram a mente, experimentem, saboreiem, né? Porque quando a gente se alimenta, a gente tem que se alimentar com todos os órgãos do nosso sentido. Primeiro, a gente vê o alimento, então coma com os olhos. Depois, a gente sente o cheiro do alimento, então a gente usa, né? A gente, né, tem aquela lembrança daquele alimento e ele vai então para nossas papilas gustativas, para nossa boca e aí faz a digestão. Então tem que passar por todos os nossos órgãos do sentido, porque aquele ditado de comer com os olhos realmente é verdade. Então a gente tem que apreciar aquele alimento. A gente tem que apreciar um prato quando a gente faz bonitinho, quando a gente faz todo decorado, né, Marlizinha? Então, quando a gente prepara aquilo e vê com os olhos que aquilo tá bonito, quando a gente come, a gente já muda o nosso pensamento e já muda a nossa concepção diante daquele alimento. E os estudos mostram, por exemplo, que para a mãe, né, que está iniciando esse processo de experimentos alimentares para as crianças, para aquela criança incorporar, né, e dizer que se gosta ou não daquele alimento, ela tem que experimentar 9 vezes aquele alimento. Então a gente come um alimento hoje, não gosto, e aí já acha que não vai gostar nunca mais na vida. Quantos alimentos quando eu era criança eu não comia? Eu só comia alface e tomate. Eu não comia mais nenhum outro alimento, nenhuma outra verdura, porque eu achava que eu não gostava. E hoje eu como tudo, porque eu me permiti, porque eu ressignifiquei muitos alimentos para eu começar a gostar. Eu odiava cebola. Hoje eu tenho cebola em tudo quanto é prato meu. Então, se você tem que se permitir, você tem que aceitar que é um processo de mudança, tá? Você tem que abrir a sua mente, e toda mudança é difícil, principalmente mudança de comportamento alimentar, o emagrecimento,
tá? Que não envolve apenas só mudança de comportamento alimentar. Então, é muito difícil. Então, abra a sua cabeça, tira essas crenças limitantes que você tem de infância, que não gostava de um alimento, ou que nunca vai conseguir emagrecer porque já teve outras experiências e não deu certo. Então, a partir do momento que a gente está aberto para novas experiências, a gente está aberto para mudança. E aí, a gente está aberto para o emagrecimento. Mas enquanto na nossa cabeça tiver, eu não vou emagrecer porque eu não quero mudar meu alimento, meu comportamento alimentar, porque eu não quero comer saudável, porque você não está preparado para emagrecer. Então, não é o seu momento, tá? Mas é como eu sempre digo para os pacientes. Você não está preparado para emagrecer. Ainda não despertou o seu desejo de emagrecer. Que esse desejo para emagrecer desperte enquanto você tem saúde. Porque quando você perde a saúde, aí você tem a necessidade de emagrecer. E a necessidade para emagrecer é vital. Você necessita emagrecer porque você está com diabetes. Você necessita emagrecer porque você já está com as artérias todas entupidas. Você necessita emagrecer porque se não emagrecer vai fazer a cirurgia de coluna ou de joelho. E a necessidade é vital. Então, enquanto não bateu na sua porta nenhuma síndrome metabólica, enquanto não bateu na sua porta, né, nenhuma alteração de dor, né, dor física mesmo, se ainda não bateu na sua porta nenhum processo de depressão, corre atrás, tá? Porque aí corre atrás do desejo para emagrecer. Porque é muito mais fácil quando a gente deseja emagrecer, porque quando a gente necessita fazer por obrigação, é muito mais difícil, tá bom? Um beijo, meus amores, e amanhã tem uma live que eu vou mostrar pra vocês na cozinha, um doce, que eu amo doce, mas é um doce que vai te emagrecer, é um doce vivo. No meu caso, acordei a tempo. Exatamente, Marli. Você tá emagrecendo com saúde e sem ainda ter sobrecarregado nenhum órgão. Porque quem tá acima do peso, hoje você pode dormir são. Amanhã você não sabe como você vai acordar. Se vai acordar com diabetes, se vai acordar, né? Porque você já tá sobrecarregando demais todos os seus órgãos. Então, que bom que você desejou e você tá brilhando, Marlizoca. Um beijo!